Eu falei Luxemburgo, é o Enderson, poxa. Que a Dimara falou que ligou aqui, falando que está no hotel assistindo a gente. É o Enderson. O Luxemburgo está vendo pela internet? Rapaz, estamos com um link lá no Rio de Janeiro. Ele pediu para mandar um abraço. Beleza, obrigado, Felipe. Felipe está dizendo aqui, tá, o link lá está no Rio hoje. Que bacana. Um beijo para os meus amigos do Rio de Janeiro aí. Olha, dos 4 times que disputam as semifinais dessa Copa do Brasil, o Cruzeiro é o que tem mais tradição na competição, não é? Hoje o editor-chefe amaciou legal aí pro Cruzeiro. O Cruzeiro quer fazer uma boa vantagem em casa para seguir tranquilo no segundo jogo, até aí tudo tranquilo. Agora vamos ver mais explicações, mais detalhes, porque o detalhe chega com o Mr. Band, Luciano Dias, futuro marido da Maiara. Roda aí. Uma equipe especialista em Copa do Brasil. Ao lado do Grêmio, o Cruzeiro é o maior vencedor da competição. Foram 4 conquistas. A última foi em 2003, ano em que a Raposa conquistou a Tríplice Coroa. Ganhar 3 títulos novamente no ano é um sonho para os cruzeirenses, mas os jogadores adotam um discurso cauteloso. Eu acho que as coisas nós temos que enfrentá-las passo a passo. Acho que nós estamos hoje com a Copa do Brasil. Depois até o final de semana já tem tempo para pensar no brasileiro. Depois de eliminar o Santa Rita de Alagoas e o ABC de Natal, o Cruzeiro chega pela 7ª vez em uma semifinal de Copa do Brasil. A Raposa foi eliminada nesta fase apenas uma vez. Foi em 2005 para o Paulista. Cruzeiro e Santos já se encontraram em uma semifinal de Copa do Brasil. Um encontro, aliás, que traz ótimas recordações para os cruzeirenses. O ano era 2000, o primeiro jogo também foi no Mineirão. O Cruzeiro venceu com gols de Giovani e Donizete Oliveira. Na segunda partida, o empate em 2-2 levou a Raposa para a decisão contra o São Paulo. E na final contra o Tricolor, os cruzeirenses não esquecem deste gol de Giovani. Foi o gol da virada do título aos 44 minutos do segundo tempo. Vamos para a quinta, né? Para a quinta Copa do Brasil. Vamos ser campeão, sim, de novo da Copa do Brasil. Nós queremos a Tríplice Coroa, mais uma vez. 14 anos se passaram, jogos que entraram para a história e que ficaram marcados na memória de todos os cruzeirenses. Meu filho, bateu! Gol! Vejo como um dos maiores momentos, não estou dizendo da importância da conquista, eu estou dizendo a forma que ela foi conquistada, essa Copa do Brasil. Foi um dos grandes momentos da história do Cruzeiro. O Rogério Ceni, ele tinha que estar, nesse final de ano, disputando a bola de ouro com o Messi e com o Cristiano Ronaldo, porque os números dele dão essa condição. O Rogério Ceni é monstro, é mundial. Só que pouco badalado, que é goleiro e tal, mas o Chilavert, que fez muito menos que ele, foi mais badalado. Mas é porque ele está no São Paulo esse tempo todo. Se tivesse jogado fora, talvez tivesse esse reconhecimento. Mas vai levar na história, quando aposentar, esse gol e esse título do Cruzeiro aí, né? Tudo bem? Tudo bem. Tá feliz? Estou feliz. Que beleza. Vamos falar do Cruzeiro e Santos? Vamos falar? Vamos falar então, por favor. Palavra sua. Um abraço a todos. E nessa Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu o Santos nas semifinais. Isso, bem lembrado. A final foi contra o São Paulo, treinado pelo Levi Coupe. Treinado pelo Levi Coupe. Estava na matéria? Estava, porque a gente ficou na resenha aqui. Ah, pois é. Mas o Luciano Dias não perde o ponto ali. O Cruzeiro vai jogar provavelmente com o Júlio Batista lá na frente, praticamente certo isso. Te agrada? Olha, não tem outra opção, né? Não tem outra opção, a não ser tentar alguém como falso 9. Mas o Júlio Batista já é uma espécie de falso 9. Não é um centroavante tão fixo assim, mas é mais perto de um homem de referência do que outras opções que o Cruzeiro tem ali. Ô, Everton, há muito tempo eu falo que a principal carência do elenco do Cruzeiro é a posição de camisa 9, a posição de centroavante, de homem mais adiantado. Porque o próprio Marcelo Moreno, convenhamos, não é um craque, está muito longe disso, né? Então, já que você tocou no assunto, volta pra cá, Lincoln, volta pra cá. Tá rodando um papo aí, no meio de gente séria, inclusive a informação chegou direto de Curitiba, que o Cruzeiro estaria contratando o Douglas Coutinho, atacante do Atlético Paranaense. Jogador de 20 anos e tal. Evidentemente, né, que a gente vai na fonte, vai buscar informação dentro do Cruzeiro. E aí, lembrando que entre ficar com o Marcelo Moreno e desembolsar muito dinheiro ou investir num atacante promissor como é o Douglas Coutinho, pode ser que o Cruzeiro faça a escolha.
Porém, nós entramos em contato com o Alexandre Matos, o Alexandre negou. É de praxe entrar em contato com o cara, como é de praxe também o cara negar no momento como esse de afunilamento do Campeonato Brasileiro. Mas a informação que chega de Douglas Coutinho no Cruzeiro, ela vem de Curitiba, de um dos repórteres que cobrem o Atlético Paranaense diariamente, que é muito sério. E eu vou inclusive falar o nome da criança. Bruno Abdala, da CBN de Curitiba. Como é que ele cobre? Porque o Petralha não deixa ninguém cobrir, né? Cobre entre aspas. Quando você falou que ele cobriu, eu achei que era repórter da TV Atlético Paranaense. Cobre entre aspas, pode... Bem lembrado. Agora, o Douglas Coutinho, ele não é exatamente um centroavante, né? Atacante. Ele é muito rápido, né? Ele é um cara mais de velocidade, pode jogar ali, mas não é exatamente um Marcelo Moreno da vida ali, não é o mesmo estilo, né? Mas é um jogador novo. O Lincoln está dizendo um negócio para mim, ele tem razão aqui. Mostra o Lincoln aí para mim, abra a imagem em cima. O povo precisa conhecer as feras, né? Olha, levanta a mão, Lincoln, por gentileza. Aí está ele. Esse aí é o cara. Ao lado ali, né? Felipe, tá bom, Felipe? Tudo bem? Cris Galo aqui na frente. Maicon e o Shrek, o monstro Fabrício Valgas ao fundo. Olha aqui. Tem mais, viu, gente? Para cá, porque a câmera não pega. Tem mais 18 para frente aqui. O Lincoln está dizendo aqui, pode de repente estar contratado com 6 meses de salário adiantado, mas ninguém vai confirmar. Não vai. Não vai. É que nem o Fabiano, lateral da Chapecoense, assim né, Dimar? O Fabiano, a gente ia falar, o Fabiano, as informações são de que ele já esteve em Belo Horizonte, já fez exames. O quê? Peraí. As informações são essas. O Cruzeiro não confirma, como é normal nesse período, mas as informações são de que ele já esteve em Belo Horizonte, que já está tudo acertado. Fabiano da Chapecoense. Isso. E que o Cruzeiro também tem interesse no Carlinhos, o lateral que está saindo do Fluminense, mas o Carlinhos tem um monte de gente interessada. O empresário dele falou que até segunda-feira ele divulga o clube, então o Carlinhos não deve demorar. E um detalhe também, Dimar, sobre ainda a questão do Fabiano, eu também falei nós falamos aqui com o Alexandre Matos. E o Alexandre disse que tem interesse sim no Fabiano. Esse ele confirmou interesse. Ele confirmou interesse, mas não disse que está negociando. E nem que ele tenha vindo. E só destacou que o Corinthians está atrás dele também, desse Fabiano. Não sei se é Fluminense ou São Paulo, se são os dois, também estão interessados. E segundo o empresário, mais 2 clubes do exterior, que é normal o empresário falar que tem 200 propostas. Assim como no do Carlinhos tem interesse do Palmeiras também. O Palmeiras estaria querendo 3 jogadores do Fluminense. A gente sabe que o Fluminense vai perder o seu patrocinador master, né? Ou pelo menos não vai ter aquela injeção de dinheiro da forma como ele está tendo. É exatamente isso que vai acontecer. E por isso a preocupação com o futuro. E o Carlinhos já disse que está muito mais para sair do que para ficar, exatamente por isso. Ele ficou muito chateado que os salários dele vazaram e a gente sabe que o pessoal ganha muito lá. Então ele já estaria negociando a sua saída e o Palmeiras e o Cruzeiro seriam equipes interessadas. O Júnior de Orleans e Bragança, Brasil. Vamos voltar a falar do jogo de hoje, porque os dois, aliás, a Dimara se esquivou. Ela não quis emitir opinião sobre o jogo de hoje. Mas antes eu quero o Twitter. Põe na tela aí, Felipe, por gentileza. Twitter, @os donos da bola MG. O Samuel está dizendo ali, o Cruzeiro toma vergonha. Ganha hoje, por favor. Afinal, o melhor time do país. Ou não é? Para mim, é sim. Eu não tiro uma palavra, uma vírgula do que eu disse aqui. Sobre Dedé, sobre o time do Cruzeiro. Mas você muda de opinião. Você muda de opinião e agora eu quero que você fale sobre o jogo de hoje. E repita o que você disse aqui antes do programa começar. Eu vou repetir porque você sabe que comigo é transparência e eu falo e não importa. Isso. É a minha opinião. Bonito. Então eu vou pegar e vou falar. Nós vamos avançar. Tá, então vamos lá. Cruzeiro é líder, é o melhor grupo. Sem dúvida alguma foi o melhor futebol do primeiro turno, mas no segundo turno o melhor futebol é do Atlético. Então eu falei fora do ar e mantenho e sustento aqui. O Atlético no segundo turno, claro, é o melhor futebol. Mas quem é o melhor time do Brasil? Olha, no momento, quem está rendendo mais... Não, o melhor time do Brasil. Peraí, calma. Quem está rendendo mais no momento é o Atlético, mas eu entendo que o melhor time é o Cruzeiro. Tá? O Cruzeiro não consegue render nesse segundo turno. Contudo, é a hora, sim, acho que o Samuel pegou meio pesado demais, toma vergonha. É normal o time não conseguir o rendimento todo o primeiro e segundo turno, isso é natural, com qualquer equipe acontece. Você tem momentos de baixo, o Cruzeiro tem que dar uma resposta? Claro que tem. Acredito que do outro lado o Atlético tem um jogo mais difícil, não pela qualidade do Flamengo, pela mobilização e por jogar fora, voltando com um empate excelente. Já pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro acredito que pode vencer, com o apoio do torcedor, com o mando de campo. O que preocupa demais é JB.
Isso aí, pra mim, preocupa. Outro JB, o JB rico. Achei que você tá falando de da Maravilha. Brasil, a gente brinca muito, eu principalmente brinco muito, falou fora do ar e tal. Às vezes vocês falam mesmo, mas às vezes eu faço uma onda desgraçada aqui. É meu papel provocar, né? Mas você acha que, agora falando sério, você acha que o Júlio Batista tem que recair sobre ele uma cobrança maior pela pompa da chegada, pelo nome, pelo currículo? Nesse jogo, Everton, não nesse jogo, porque ele ficou parado 40 dias. Mas tem no resto da trajetória dele no Cruzeiro, sem dúvida alguma. Foi uma contratação acertada que não deu certo. O Júlio Batista teve momentos que ele poderia ser o diferencial. O Marcelo chamou a responsabilidade. Não deu certo. Foi uma contratação acertada. Só que quando ele chegou, ele não conseguiu produzir aquilo que a gente esperava dele. Ele surpreendeu negativamente. Agora, hoje, sem dúvida alguma, para mim, dentro até daquilo que a gente tem falado muito, até às vezes o Cadu fala, o Moreno não está rendendo, eu colocaria, mesmo não tendo jogado mas você pode estourar mas o Marlone. A questão, a dúvida do Marcelo é essa. E o JB é um cara que jogando, na sequência ele não rendia, voltando de 40 dias parado, treinando há pouco tempo. Mas o Marlone não colocaria de jeito nenhum. Marlone também não. Eu colocaria, sabe? Agora a questão é a seguinte... Porque é o cara que estava jogando. Porque o Marlone não pode ser nem falso 9. Aí você teria que adiantar... Você teria que adiantar o Ricardo Goulart. Mas ele treinou essas duas possibilidades. Então vamos lá, ele treinou essas duas. Liberdade para eles ali na frente. Mas ele treinou essas duas possibilidades. O Júlio pelo meio, com o Ricardo Goulart mais à frente, e o Júlio mais à frente, com o Ricardo Goulart na sua posição. Dos caras isso ele treinou. Eu entendo que foi a melhor escolha. Mesmo estando sem ritmo, o Júlio Batista mesmo sem ritmo, porque a pegada da Copa do Brasil é diferente. O apetite é diferente, a pegada é diferente. Não é a mesma coisa de um jogo valendo 3 pontos e nem nunca vai ser. Tomara que ele chame essa Agora, eu prefiro o Júlio Batista muito perto do gol. Eu também. Muito perto. Júlio, não vá buscar a bola na intermediária do meio-campo, que não é a sua. Jogue no meio dos zagueiros. Tem força física, tem experiência e tem fora de gol. Ele já foi artilheiro quando jogou. E a bola pode bater nele e entrar também. Perdeu, tá muito então, forte. A falta de mobilidade do Júlio Batista no meio-campo compromete muito o time. No ataque, nem tanto. Porque centroavantes, em geral, já não tem tanta mobilidade assim. E você discorda, né, Brasil? Você acha que tem que ser... muito aqui. O JB, quando estava jogando, ele não rendia. Aí o JB, agora que o Marlone está jogando muito. Não, mas pelo menos ele está fisicamente. Mas não tem alternativa, você vai arrebentar com o Marcelo? Não, aqui não é arrebentar. Marcelo Oliveira, peraí. Você não deixou falar. Você faltam 7 jogos do Brasileiro. 7 jogos do Brasileiro, 4 de Copa do Brasil. Na hora de jogar a bola, que já passou do momento. Você lembrou até o Neilton. Até o Neilton está relacionado. Agora, o JB, aí se vocês acham que ele vinha jogando bem, tudo bem. Eu não acho que ele vinha jogando bem. Eu acho que ele não tem alternativa. Jogando mal vinha jogando, ele tem um ritmo de jogo. Jogando mal vinha jogando. Ele vinha entrando no time. Então ele está muito mais adaptado do que o JB. Claro. É a contratação acertada que não deu certo, quanto que vinha jogando mal, mas vinha jogando. Ele teve bons momentos no início e se perdeu. Ele vinha jogando demais, então não vinha jogando. E você não atrapalha o esquema do Marcelo. O esquema do Marcelo é o explica pra mim, por gentileza. Eu acho que o programa é isso aí. Tem que ter divergência de opiniões. Ficar simplesmente no encontro do outro. Dimara não deixa ninguém falar. A palavra da moda agora no Brasil é diálogo. Então vamos dialogar. Você quer fazer o prefeitura liberou isso. Na política a turma deu cacete até sexta-feira. Aí daí hoje todo mundo quer diálogo. Mas é melhor que seja assim. É melhor que seja assim. Diálogo. Então, querendo dialogar com você, Dimara, o Júnior Brasil lembrou de Neilton. O que estaria acontecendo com nada melhor que jogar contra o seu ex-clube, né? Claro. Ele tem uma motivação diferente, mas eu não acho que é um jogador para o Cruzeiro começar o jogo. Eu acho que o Cruzeiro não pode mudar tanto o seu esquema. Já está complicado para o Cruzeiro entender o jogo, mais ou menos dentro da sua armação tática. O Cruzeiro é um time que respeita muito a obediência tática. Ele tem muita obediência tática ao Marcelo, a forma de jogar e tal. E neste momento, o que encaixa melhor é o Júlio Batista. Se vai dar certo, a gente não sabe. Porque ele mesmo falou na coletiva que ele está muito mal, que não está bem fisicamente. Mas que é isso? Agora eu fiquei com medo. Eu vou ficar quietinha. É que o Stanley Guzmán, que é nosso apresentador do Brasil. Gente, aliás, já aproveito para convidar você, né? Diariamente de 5 a 6, doutor Stanley vem aqui para a Band dar show no Brasil, gente, e você precisa assistir. Segundo o Stanley, o diálogo
Esse que chama diálogo. Parei de falar. Entendeu? Então é importante, é importante manter o diálogo. Pau de amansar doido. Não, esse aqui é para dar, é madeira de dar em doido, viu? Eu vou te contar. E o calibre não é brincadeira. Mas só, Everton... Deixa eu ouvir o Marlone aí, ô Felipe. Põe aliás, o Twitter do Marlone, desculpa. Não é do Marlone, não. Para o Marlone. Na verdade é do Bruno. Entra com 10, mas não entra com Marlone. Olha o radicalismo da opinião do torcedor cruzeirense. Júnior Brasil, por favor. É muito radical, Bruno. Da mesma forma o JB, gente, não vinha rendendo. Mas tomara que dê certo, e principalmente ele tem inteligência de se movimentar menos e ficar numa área menor com a experiência dele, claro. E eu entendo muito mais que o Marcelo está apostando na experiência dele no que naquilo que ele vinha mostrando. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Deixa eu chamar o Santos rapidinho aqui. O Felipe já está me xingando aqui. E ele desanda xingar minha mãe. Ele não xinga. Vamos ver. Dá para rodar aí, Felipe? Vamos ver o que o Santos está armando. É importante, porque afinal de contas é o adversário da noite. Anderson Moreira conhece muito o futebol mineiro. Fala aí, vamos ver o Santos aí. Anderson Moreira havia acabado de deixar o auditório onde concedeu entrevista coletiva quando a maior novidade do Santos para a partida contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil foi apresentada. Edu Dracena, Gabriel e Robinho vestiram o uniforme do clube com o novo patrocinador, uma empresa multinacional de soluções de tecnologia da informação e comunicação. O time estará praticamente completo para enfrentar o Cruzeiro. O único desfalque será Geovânio, com dores musculares. Rildo deve começar jogando. Thiago Ribeiro não treinou e sequer viajou. O mau momento da equipe mineira, que nas últimas 6 partidas venceu apenas uma e perdeu 3, não é levado em consideração. O local do jogo é... Eu acho que talvez o grande diferencial de uma equipe... no Brasil é aquilo que a equipe consegue fora de casa. A gente não pode se contentar em simplesmente perder um jogo lá fazendo gol, porque a equipe do Cruzeiro é uma equipe que vai jogar aqui também para poder vencer, uma equipe que tem essa qualidade. Por sinal, Santos e Cruzeiro iniciam nesta quarta-feira uma série de 3 jogos em menos de 20 dias. Semana que vem, fazem a partida de volta da Copa do Brasil e no dia 16 se enfrentam pelo Brasileirão. Momentos que os craques do time terão para tentar impressionar o novo patrocinador, até porque presentes inesperados eles já ganharam. E o sorriso é fácil na boca do rico, né? Como o Rio Robinho, impressionante. Agora, Cadu, o Santos tem alguns jogadores. Daqui a pouco vamos voltar a falar do Cruzeiro, do Júlio Batista, mas tem o Robinho, o Lucas Lima. Lucas Lima joga muito. Que é um grande jogador. E esse negócio de Gabigol também, vocês me arrebentam com esse negócio de Gabigol. Mas, Gabriel enfim, pode? O Gabriel, trata pelo nome. Você acha que o Santos, aí tem o Arouca no meio campo e tal, você acha que o Santos que vem hoje será exatamente o contrário do Santos que veio no Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro jogou muito bem nessa oportunidade no Mineirão, só que o Santos até conseguiu dificultar o jogo em alguns momentos ali. O placar foi justo, mas o Santos não foi tão mal. É porque o Cruzeiro naquela época estava voando, estava na sua melhor fase e fez uma grande partida. O Robinho já estava em campo. Hoje o Santos vai entrar com o Alisson e o Arouca de volantes. Lá na frente o Robinho, o Gabriel, porque Gabigol não pode, Lucas Lima e o Rildo. Desses todos, quem destoa para mim é o Rildo, que é menos jogador do que o Thiago Ribeiro, é menos jogador do que o Geovânio, que entra ali na frente, e até do que o Leandro Damião, viu? Que para mim, no Santos ideal não seria titular, foi um dos micos do ano aí, deu super errado, principalmente pelo valor pago, mas entre ele e o Rildo, acho que nessa disputa o Leandro Damião ganharia pelo menos. Para mim, o Santos vai jogar contra o Cruzeiro hoje exatamente como o Palmeiras jogou. Fechado que nem boca de bola. Olha aqui, escreve e me cobra, hein? Olha aqui, no Maracanã. Deixa eu corta para mim o microfone, o Lincoln, de todo mundo. De todo mundo. Tem o Cicinho, que você gosta muito. De todo mundo. No Cadu tem um mês salário atrasado do Santos, ajuda. No Maracanã, o Galo joga para trazer um bom resultado para o jogo de volta. Só que o Atlético no mata-mata tem se complicado nos jogos de ida. Para isso vai tentar segurar o Flamengo, que ultimamente também no Rio tem sido pesadelo dos mineiros. Ninguém ganhou lá no Maracanã, hein? Aliás, já há 10 anos. Quanto tempo aí, Felipe? Você não sabe quanto tempo, não? Mas enfim, mas lá no Maracanã ninguém consegue ganhar no novo Maracanã, hein? Vamos rodar aí, roda aí, roda aí. Atlético e Flamengo.
um dos clássicos mais tradicionais do país e com um histórico amargo para o Galo, pelo menos quando o assunto é jogo eliminatório. Nos anos 80, quando os dois clubes protagonizaram jogos épicos e polêmicos, o rubro-negro levou a melhor no Brasileiro de 1980, Libertadores de 81 e Copa União de 87. Já o Atlético eliminou o Flamengo no Brasileiro de 86. O retrospecto rendeu até provocação de um jornal carioca. Tudo bem, nós já vimos que o retrospecto não é bom. Mas será que isso é um problema para um grupo tão acostumado a quebrar tabus? A classificação sobre o Corinthians nas quartas de final foi inédita. Antes disso, o Galo tinha levado a pior para o Timão em 6 eliminatórias. O Palmeiras, outra pedra no sapato, também foi eliminado. E o que dizer do título da Libertadores, inédito na história do clube? Tabus existem para serem quebrados. Estatística não entra em campo, então a gente tem que fazer a nossa própria história. Se quebrar tabus é a especialidade desses jogadores, o confronto tem 2 atrações. O Atlético ainda não chegou a uma decisão da Copa do Brasil e ainda não venceu no novo Maracanã. Para mudar essa história, a equipe conta com os gols e o empenho de um empolgado Luan. Desde criança sempre sonhei fazer gol no Maracanã e diante do Flamengo. Estou focado, estou bem preparado e a oportunidade, quando apareceu, vou concluir da melhor maneira possível. É o time do Atlético em busca de novas marcas. Muito bem, tá aí então. O Atlético, primeiro jogo contra o Flamengo lá. Começa com você, Edmar Oliveira. Vanderlei Luxemburgo, no papel o Flamengo tem um time bem mais ou menos, mas ano passado também tinha um time bem mais ou menos e tirou o Cruzeiro, que estava voando naquele momento no Brasileiro. É um jogo para tirar como exemplo, Edmar? E tem uma coisa, né? Ontem a gente falou várias situações que o Vanderlei disse na sua coletiva e que ele destacou exatamente o Tardelli, então pode-se esperar uma marcação muito forte sobre o Tardelli. Né? Essa marcação que o Flamengo vai fazer vai ser dura para o Atlético essa noite. Mas você sabe no que a gente aposta muito nesse novo Atlético do Levi Coupe, na forma de jogar desse Atlético do Levi, que não vai mudar, é uma equipe ofensiva, a gente não precisa esperar que vai ficar atrás, porque não vai para cima do Flamengo, é a característica. Eu gosto da improvisação dos jogadores do Atlético. O que eu estou dizendo sobre isso? Como eles sabem que as dificuldades deles em campo são maiores, o que eles fazem? Cada um vai preencher o seu espaço, mas vai também auxiliar o companheiro. Eu acho que o Atlético tem essa capacidade com o Levi de visão de jogo, de saber quem é que está com mais dificuldade. Se o Tardelli está muito marcado, o Luan chega um pouco mais, o Maxwell pode chegar um pouco mais. Eu acho que esses jogadores têm essa capacidade em campo de fazer isso. E o Levi fez com que eles tivessem isso. Não é só ser ofensivo, mas é saber ser ofensivo. Talvez essa seja a minha maior aposta. E acho que é por isso o crescimento do Atlético, porque eles têm tantas dificuldades que eles improvisam muito em cada um. Talvez por aí o Atlético possa sair de lá melhor. E eu, ao contrário do Júnior Brasil, não acho que um empate lá é bom. Eu não acho nunca empate bom na Copa do Brasil. Eu não acho. Eu não acho. Eu não acho. 2-2 é um resultado espetacular. Inclusive, é o placar. Você decidindo aqui. Eu não acho. 2-2, 1-1. Eu não acho. Eu nunca acho empate bom na Copa do Brasil. Você define uma situação pra frente. Você tem a chance, vai definir. Eu gostaria que você falasse do jogo, falasse do que é enfrentar o Flamengo numa semifinal com o Maracanã lotado historicamente e demais informações que você acaba de receber aí no seu telefone. Do Vanderlei Luxemburgo. Não recebi não. Luxemburgo, opa, fechou o projeto. Vou mandar o WhatsApp do Júnior Brasil. Vou mandar o WhatsApp. É que ele tá assistindo. Não, ele tá assistindo. Luxemburgo, não te amo não, tá? Hoje, ó. Não faz coração então, não. É um problema particular de cada um. Não, mas exatamente. Se alguém falar te amo, além dos seus netos, esposa e filhas, é bem difícil. Mas a questão é o seguinte. O que é complicado? Você com tanta torcida, que é uma pressão, a torcida do Flamengo faz uma festa, uma energia muito grande, assim como a do Atlético vai fazer aqui também. Então nisso há um nivelamento. Não acredito no Flamengo jogando atrás, acredito que o Flamengo vai estar muito equilibrado em muitos momentos, pressionar, não tem a menor dúvida quanto a isso. A gente fica um pouco preocupado com a arbitragem, mas a arbitragem do Luiz Flávio não é tão temerária, apesar de ser um árbitro que às vezes se complica. E a informação que a gente deu, inclusive, na Itatiaia, foi com relação ao Pierre. Ele perdeu um familiar e aí, com isso, ele não vai estar compondo a delegação do time. Era uma alternativa. Que fase do Galo, hein? Que era uma alternativa. Que fase do Galo. Um jogador que foge, outro tem um irmão falecido. Isso. E muito jogador no DM, que fase do Atlético. Agora, tá superando eu dizia ao Felipe Junqueira, lá na Band News há pouco, que
o Michael Suel, a torcida do Flamengo tem uma zigue-zira com esse Michael Suel, né? E existe, eu falei com o Pedrinho hoje pela manhã, e o Pedrinho disse, Everton, aqui a torcida do Flamengo tem um certo temor do Michael Suel em campo, porque historicamente também o Michael Suel sempre jogou muito bem contra o Flamengo em gols importantes enquanto atuava pelo Botafogo e até pelo Galo mesmo. Aí o Felipe disse o seguinte, Felipe Junqueira, a torcida do Flamengo tem medo de lá e a do Galo medo daqui, porque não sabe que tipo de Michael Suel estará em campo hoje. Por favor, discorra sobre o assunto, Cadu Donelli. Ele não emplacou ainda, então o Felipe tem razão, é um jogador que oscila e dos desfalques do Atlético, até por isso o Guilherme, para mim, é aquele que tem mais chance de fazer falta. A gente falou do Gabriel do Santos, o Gabriel do Flamengo também é o destaque do adversário ali dos mineiros, né? O Gabriel fez 5 gols nos últimos 7 jogos. Vem sendo bem efetivo ali pelo Flamengo. E o Atlético, Everton, a gente fala dessa vocação ofensiva do Galo, mas eu lembro do jogo contra o Fluminense no Maracanã, a última vez que o Galo esteve ali no estádio Carioca, foi 0-0, mas eu gostei muito da atuação do Galo naquele jogo. Não foi elogiada, as pessoas até criticaram, mas eu discordei da maioria. Gostei muito da postura defensiva, com as 2 linhas de 4 ali bem fechadinhas. O Fluminense não conseguiu criar chances, foi muito segura. A estratégia deu muito certo ali naquele jogo, porque o Fluminense não criou absolutamente nada. Então, se o Atlético conseguir jogar desse jeito e conseguir contra-atacar com qualidade, tem tudo para sair com o resultado. Acho que é uma partida que pode sim ser utilizada como modelo para enfrentar um time fora de casa. Gostei muito daquela atuação do Galo, que já tinha essa formação. Por isso eu estou utilizando como referência. Já tinha o Dátulo, já tinha um time teoricamente muito ofensivo e foi muito seguro também na defesa. Então, acho que dá para conseguir jogar dessa maneira, sim. Felipe, vamos rodar o Flamengo aí. O técnico Vanderlei Luxemburgo fez mistério, né? O último treino do time foi de portões fechados. A Roberta Barroso nos traz informações do Flamengo. Roda aí. Quando o treino abriu para os jornalistas, o que encontramos foi uma atividade de bola parada. E só mesmo, porque foi Luxemburgo ver as câmeras posicionadas que pediu para pararmos a gravação. Depois conseguimos registrar uma cobrança ou outra, o trabalho de Paulo Vitor e Léo Moura bem descontraído, escondendo o jogo, quer dizer, a bola. Mas quanto mistério, hein, Luxa? Hoje o Flamengo inicia a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E o rubro-negro pode se apegar à história para não deixar o Maracanã derrotado. Há 10 anos, o Flamengo não perde um jogo em casa, quando o assunto é a Copa do Brasil. Questão de estar muito tempo sem perder na Copa do Brasil em casa, a gente fica feliz e a gente espera manter esse retrospecto também, né? Mas para manter esse retrospecto, terá que tentar parar o Atlético Mineiro, que é um dos melhores times do Brasileirão. A diferença entre os dois clubes é de 14 pontos. Enquanto o Galo luta na parte de cima, o Flamengo ainda fala em se afastar da zona da confusão. Mas, para João Paulo, brasileiro é brasileiro, Copa do Brasil é Copa do Brasil. Não entra o mérito do brasileiro nessa competição, né? É uma competição diferente, onde que se eles fizerem gol fora de casa, dá vantagem para eles jogarem em casa também. Então a gente vai fazer um jogo bastante tranquilo. É decisão, é Copa do Brasil e a vontade de ganhar é enorme. Não diga. Não diga, Roberto. Põe o Twitter aí, hoje. Felipe. Na tela agora o Twitter do torcedor do Atlético, o Gustavo Muleta. Que beleza. Sem inventar muito. Se o Galo jogar o feijão com arroz, passa fácil pelo Flamengo. Fácil. Pelo Menguinho que ele falou ali. Pelo Menguinho, desculpa. Fácil, historicamente também no Atlético, nada acontece. Mas eu acho que dificilmente o Atlético não marca gols. Gol ou gols hoje no Maracanã. Também acho. A gente está falando toda hora aqui do público no Maracanã que vai ser muito bom, a torcida do Flamengo vai fazer o seu papel, mas a gente vai presenciar mais um daqueles absurdos do futebol brasileiro, porque o Maracanã cabe hoje em torno de 75 mil pessoas, que eu já acho um absurdo, porque é um estádio que teve ali 150 mil pessoas, inclusive em Flamengo e Atlético, na década de 80, só que só podem entrar nesses jogos 50 e poucas mil pessoas. É a liberação. Aí entra o presidente do Flamengo deu uma declaração ontem falando que o consórcio não permite, que o corpo de bombeiros também tem alguns laudos que contraindicam mais de 50 e poucas mil pessoas, mas a gente esteve lá várias vezes durante a Copa do Mundo com 74, 75 mil pessoas tranquilamente, e olha que a FIFA também é cheia de frescura.
cabia mais do que 74, 75 mil pessoas. Então, mesmo considerando a frescura da FIFA, tinha mais de 20 mil pessoas do que eles estão permitindo hoje. E ainda entram muitas gratuidades no Rio de Janeiro. Quer dizer, as pessoas acabam com o nosso futebol. Um jogo desse que poderia ter ali 70 e poucos mil pessoas tranquilamente. Eu lamento muito, Cadu, que os órgãos de segurança que estão ligados a esse tipo de evento, eles não querem problema. Eles não querem problema. Não querem. Eles não querem responsabilidade. Então, se tem lugar para 70, vamos botar 50 para não ter problema. Aí não tem problema para ninguém. E ninguém mais. Ó, árbitro de futebol e ninguém que está ligado ao espetáculo quer ter responsabilidade. Então os caras tiram a responsabilidade, aí o clube reclama, aí eles viram para o clube e falam assim, então assume. Aí o clube não é do clube, aí o clube, opa, não. Aí a federação também não. A CBF também não. Ninguém quer assumir. Põe 50. Até porque a punição vem só para o clube. A gente só vê o STJD, a punição ao clube. A gente não vê da Justiça comum nenhum tipo de punição a quem envolvido nesse tipo de situação tem efetivamente alguma responsabilidade. Então, até hoje, quem pagou por tudo, confusão de torcida, não sei o que, só foram os clubes. Ninguém mais pagou por nada. Ou seja, essa responsabilidade que o clube empurra e falar, então tá bom, então vai ser só 50, é por isso. Não transformam isso como um espetáculo. Vamos pegar aqui no Mineirão, na Esplanada. Podia estar lá cheio de bares, restaurantes, atividades para o cara chegar e ficar fazendo. Tem o que fazer, né? Ele não encontra. E da mesma forma, você diminuir a capacidade de torcedor daquele que é o grande templo do futebol brasileiro. Agora, um detalhe, falando do Flamengo, ele tem dois laterais muito ofensivos, o Moro e o João Paulo, apesar do João às vezes errar muitos cruzamentos, mas o Flamengo vai explorar muito bem esse jogo pelas laterais. Você não acha que o Levi vai deixar fechadinho? Não, a postura do Atlético é se guarnecer com relação a isso. Mas é interessante você falar isso, até porque o Leonardo Moura é um símbolo desse Flamengo. Não é mais aquele Léo é o maior ídolo ali do time carioca, não é o mesmo jogador, mas ainda assim bom. E ainda assim chega ao ataque. E o Douglas Santos, eu sou fã do Douglas Santos, é ótimo jogador, mas em alguns jogos ele peca na marcação. Verdade. E é justamente o duelo que vai acontecer. Fabrício Valgas, o rei do áudio aí em cima, acha uma música da Perla aí, porque Perla, funkeira, porque o Léo Moura é símbolo do Flamengo desde quando conheceu a Perla. Ah, é? Eu não sei 20 anos já. Eu também não. Mas ainda joga, viu? A Perla ou o Léo? Não, a Perla não sei se está batendo um bolão, não. Mas... Aliás, a Perla era. Não, já bateu um bolão. É aquela Perla que você ouvia quando você era adolescente. Não, eu sei, a outra Perla. Aquela é da época da Gretchen. A informação que acaba de chegar, o Guilherme vai ficar no banco hoje. Peraí, quem que é? Porra! Desculpa, falei porra, não pode falar. Poxa, gente, é o Pierre. É o Pierre. Não é o Guilherme. Tá, então espera aí. Vamos começar de novo. O Pierre, volante do Galo, vai ficar no banco contra o Flamengo. Estou ouvindo tudo errado. Agora há pouco ele falou André Salles, eu ouvi 10 anos. Agora ele falou Pierre, eu ouvi Guilherme. Eu achei que o Japa... Eu falei um palavrão aqui, meu chefe está em casa assistindo. Você falou, poxa, foi errado. Vocês que ouviram errado, ele falou, poxa. Eu falei errado, desculpa, gente. Não saiu sem querer. Pode falar assim. Eu achei que o Japa Goleiro tinha voltado. Mas você saiu de vez em quando, não tem problema, não. O que é que você falou? Achei que o Japa Goleiro tinha voltado e curado. Falei, nossa, que surpresa, realmente essa até porque não tinha a menor condição do Guilherme. Agora, a gente tem sentimentos ao Pierre, mas assim, esse é o tipo de profissionalismo daquele grupo do Atlético que a gente tem visto. É exemplo do Tardelli, quando ele voltou do jogo da seleção, jogou contra o Corinthians. Superação. Então, isso tem sido o diferencial. Obrigado. Isso tem sido o diferencial, Everton, essa vontade, esse comprometimento dos jogadores do Atlético. E a gente vê isso traduzido dentro de campo, pelo empenho, pela vontade. Os caras estão fechados com o Levi. Então, falou tudo. É o comprometimento com o treinador. Comprometimento com o treinador. Gente, isso aí costuma dar título, hein? O quê? Faz, treinador, com a torcida. Tem uns jogos dramáticos que foi contra o Corinthians. O Levi tem um retrospecto muito interessante na Copa do Brasil. Já chegou a 3 finais e tem um passado até muito ligado ao Cruzeiro. Ele foi campeão pelo Cruzeiro em 96, foi vice em 98, em 2000 foi vice de novo aí contra o Cruzeiro pelo São Paulo. E retrospecto de viradas, né, Cadu? A gente falou sobre isso depois do jogo do Corinthians, quando perdeu lá, aquela confusão toda, a gente falou isso, o Everton até falou em rede nacional que o Levi tinha essa característica em Copa do Brasil das duas situações, né, de ter levado a virada e de ter recebido. Ele perdeu classificação, ele ganhou classificação. Muitas vezes. Então, cadê a experiência, né? Levi é monstro, em 96 talvez uma das conquistas da Copa do Brasil aí mais épicas, porque o Cruzeiro não mais que fez jornalista até cortar o braço. Não mais que contra o São Paulo. É generoso, né?
aqui, ó, torcida do Cruzeiro, 72250, Torpedo, MG Espaço, seu nome, 72250, presente da maior de Minas para você, sorteio rola amanhã, portanto não deixe de participar. Amanhã eu vou contar mais sobre a maior de Minas para vocês aqui, mas agora eu vou dar um recado aqui, muito prazer, inclusive, em dar esse recado para você. Vou te fazer uma pergunta. Atenção, Robinho, sei que você está no hotel e está assistindo. Só entre nós dois aqui, como é que anda a sua vida sexual, Robinho? Tá ruim? Tá sem graça? Não está acontecendo? Hein, Gabriel? Você está sem disposição? Anderson Moreira, está se sentindo literalmente para baixo? Você sabia que muitos relacionamentos acabam, Rildo, por causa da questão sexual, Arouca? Mas você não precisa se preocupar. Eu vou indicar para você o Forte Erete. É um produto sensacional. Anderson Moreira, eu sei que você se interessou aí no hotel. Vou te mandar uma caixa. Sabe por quê? É um energético natural voltado para a disposição sexual, faz efeito por até 72 horas e com Forte Erete você vai voltar a ter aquela relação prazerosa, com ânimo, com vigor, com disposição. Só que você tem que ligar agora, anote aí. Eu sei que os jogadores do Santos vão anotar, portanto, código 31 3401 6800. 3401 6800. Esse não cai no antidoping porque é natural. Saiba mais sobre o Forte Erete, porque por ser natural, qualquer pessoa pode tomar. Inclusive, você... como é que chama aquele? Edu Dracena. 3401 6800. 3401 6800. Tire suas dúvidas, compre a entrega na sua casa, no seu trabalho, na Vila Belmiro. Vai chegar para vocês aí. Esse, até o Aranha vai tomar. A energia que cabe no seu bolso é o Forte Erete. Ai, papai. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Na volta tem mais Cruzeiro, tem mais Atlético. Daqui a pouco aqui na tela da Band. Até já.